Quem teve a semana passada teve uma experiência diferente aqui hoje. Hoje a conversa ela foi muito mais orientada e apesar de ser aparentemente diversa, havia uma afinidade muito maior entre os players. Na semana passada, haviam players muito diferentes discutindo sobre o mesmo objeto. Eu me sinto assim, eu sou arquiteto de formação, sabe, gente? Aquele sujeito um pouco... Só que eu sou um arquiteto remediado, não sou aquele arquiteto que acha que eu faço tudo certo. Mas o arquiteto ele tem uma qualidade de ser um generalista. E às vezes eu me sinto no meio de engenheiro, sabe aquela coisa no começo do arquiteto. Então, assim, a primeira reflexão que eu faço é que o território, o espaço público é aquilo que a gente desenha. E a gente desenha instrumentos de desenho. Na verdade, quer dizer, então a gente desenha instrumentos de significação desses espaços. E esses instrumentos permitem que a gente elabore, que as pessoas que utilizam os nossos instrumentos elaborem, puxa vida, elaborem sentidos e significados com aquilo. Então, assim, a gente precisa chamar jornalista para conversar. O jornalista é o quarto poder, ele está trabalhando com o ambiente público o tempo inteiro. Já tem muitos administradores, sociólogos e tal, né? Administrador público, sociólogo está presente. A gente precisa chamar outros engenheiros para conversar, a gente precisa chamar... Já estou falando da fala de encerramento, né? Porque aí depois a gente vai tomar cerveja. Chamar a gente. Então, na verdade, eu queria chamar vocês para ter uma conversa plural, cada vez mais plural, e entender que quem desenvolve está numa posição de força. É uma posição de enorme responsabilidade e muito difícil de estabelecer diálogo com as outras pessoas. No limite, a gente tem que chegar na periferia, e no limite a gente tem uma equação muito difícil de fazer, que é como lidar com a diversidade, que basicamente é todo mundo, e chegar e trazer isso para escolhas específicas do processo democrático. Então, isso para dizer que a gente vinha falando de cultura digital, mas agora eu acho que a gente precisa começar a falar de cultura democrática, levar isso para as escolas, tirar um pouco, falar não só de tecnologia digital, mas falar de tecnologia social, né? Quer dizer, criar tecnologias sociais de cultura democrática e depois isso envolve a cabeça do programador, porque a gente está pensando no processo de significação e rotina e criação de significado o tempo inteiro e processos de criação e sistematização de informação e significados e criar uma cultura dessa. E depois transferir isso daqui no digital, porque senão quando o cara chega no digital, ele chega alienado. E aí ele é cooptado rapidamente. Ele é cooptado rapidamente, dois, ele não sabe reconhecer nos instrumentos que existem à disposição dele o valor que está lá. Por isso que, né, quando a gente começou a sentar aqui, ontem a gente... Gente, eu vou contar um segredo. Ontem a gente se encontrou para tomar uma cerveja, tá? Então, a gente se encontrou para tomar uma cerveja. Assim, o que aparece um pouco é que aquilo que existe, já existe muita coisa criada, muita coisa disponível. E aí é uma questão de ir alinhavando. Tá? Então, isso daqui então é um chamado para chamar vocês, as suas redes, para dialogar com a gente, para que vocês que estão interessados nos ensinem como fazer processos de tração e popularizar as nossas iniciativas, como é que a gente ocupa espaços na mídia, como é que a gente ocupa espaços de circulação de bens públicos e a gente saia de uma cultura de gueto para construir uma cultura de massa democrática.
uma cultura de massa de respeito às diversidades, às minorias e às especificidades de grupos. E aí existe um enorme desafio linguístico, que é a construção de narrativas que respeitem as minorias. E aí eu acho importante resgatar o papel da universidade, porque a universidade é o lugar onde você discute a epistemologia. Não só a universidade, a faculdade de matemática, mas também, porque isso daqui é linguística, no final programação é linguística, mas todas as outras coisas. A universidade ela precisa dialogar com a sociedade para discutir os valores, né? E a universidade, as associações, enfim. Então eu queria agradecer a presença de todos. Eu vou abrir, na verdade, quem que sou eu para fechar aqui, né? Eu estou aqui porque eu estou muito emocionado com isso aí. Eu quero abrir agora o debate. Na verdade, isso aqui vou ali, depois aqui. E falar que a gente vai fazer, que esse material vai ser disponibilizado na internet, essas falas. Junto com isso, a gente vai disponibilizar espaço para que os participantes possam disponibilizar também material de divulgação do trabalho que realizaram, apontar para a possibilidade, isso é uma coisa que está sendo negociado aqui dentro, para a construção de alguns textos de referência, e finalmente começar um GT e utilizar, como diz o Asa, né? A gente vai comer um pouco de dog shit, ou seja, a gente vai experimentar as nossas próprias tecnologias, colocar à prova elas, para construir, circular textos, etc. Vou abrir o debate. Eu sou candidato, mas eu queria, na verdade, não pedir voto, queria pedir um apelo, assim. Primeiro, assim, eu não sou programador, mas eu sou uma pessoa muito curiosa. E hoje eu conheci alguém aqui que conhece o Open Maps, que tipo, uma coisa que eu já usei há muito tempo atrás, mas depois abandonei porque, infelizmente, o Google Maps ficou bem melhor. O GeoSampa também eu só conheço porque eu sou curioso, eu curto a página da prefeitura e vou atrás disso. Mas o que falta? Falta vocês que têm o conhecimento, vocês que têm tudo isso, ir para a rua, pegar o usuário final e falar assim, olha, você vai usar assim, assim, assim. E também ir para as escolas. Vocês vão receber muito não, mas assim como eu sou candidato, estou recebendo muito não de muita gente, eu vou insistindo e a gente consegue chegar nessas pessoas, se você vai insistindo. Isso, pegar o usuário final, pegar ele pela mão e ensinar ele como usar na rua mesmo, ir para a rua. E esse grupo de trabalho de vocês, se vocês quiserem alguém leigo, quase analfabeto digital, para participar, estou aqui à disposição depois disso. E o segundo apelo é, por favor, gente, nessas eleições, vamos votar em um candidato que saiba ligar o computador e que saiba que a tecnologia pode ser usada para qualidade de vida e não só para fazer dinheiro. E, obrigado, gente, só isso. Eu sou Laura Parente, e eu ia começar dizendo, me apresentando, que eu sou administradora pública e socióloga, e aí você falou aí alguma coisa de que precisava conversar com administradores públicos. Tá? Tá. E na semana passada eu falei, eu trabalho, sei lá, mais de 30 anos na administração pública, em diferentes situações e posições, inclusive de ter comprado tecnologia, às vezes está envolvido em processo de decisão de governo de compra de tecnologia, no embate que vocês relataram aqui da história de software livre há quase 20 anos, em que era um impossível um diálogo, porque se dizia aquele, não sei quem foi que falou, aquela que acho que foi realmente um erro imenso querer vender software livre como algo mais barato, grátis. Foi um atraso imenso, eu acho, do ponto de vista de governo, tá, para a evolução da adoção de tecnologias no nosso Estado brasileiro, em geral. Tá? Então, fico super contente de estar ouvindo isso aqui. E nesse meu percurso pessoal, até num certo momento, por razões familiares, fui morar fora do Brasil, não tinha licença para trabalhar, resolvi retomar a formação acadêmica exatamente querendo refletir sobre dificuldades que eu tinha sentido para a adoção de algo que parecia absolutamente racional para mim, que era a adoção de ferramentas de TI para governo e que você não conseguia que a máquina administrativa aderisse, né? E acabei fazendo uma tese na área de sociologia da tecnologia, que é fascinante e que tem a ver com muito das coisas que se falou aqui,
né? Principalmente uma coisa, e aí eu não conheço nada de tecnologia, o que eu vivo? Sou uma pessoa da área de organização e de administração, que para poder modernizar a administração pública, é evidente que você tinha que caminhar e que você tem que caminhar cada vez mais em adotar outros tipos de ferramentas. Mas a gente, acho que nas várias, como assim, tem décadas de história, né, essa coisa, nessa evolução tecnológica ao longo das décadas, as soluções disponíveis em certos momentos, elas não favoreciam como as que existem hoje favorecem essa aproximação entre sociedade, desenvolvedores e governo. Então, acho que essa é a riqueza que a gente tem, né? Agora, isso não é dado, isso não é... o fato da tecnologia ter esse potencial não garante que isso aconteça. Eu acho que, de algum modo, isso apareceu muito claramente aqui nessas falas, né? Quando alguém falou tem que pôr o cara que compra, não é na hora da decisão da compra, o decisor de governo, é no dia de... Por que isso? Uma das coisas que a sociologia da tecnologia estuda é isso. A tecnologia, ela não é neutra, ela é uma construção social e política, como tudo na nossa sociedade, né? E a cada passo do momento do seu desenvolvimento, isso vai se formatando de modo diferente, dependendo de quem são os atores envolvidos e como eles constroem o seu diálogo. E não só no momento do seu desenvolvimento, mas, inclusive, no seu momento do seu uso e da sua adoção. Então, é um equívoco achar também que você desenvolveu uma ferramenta e ela está pronta, ela se reconstrói e se transforma no seu processo de uso. Tá? Então, o próprio processo de uso tem que continuar tendo esse diálogo intenso de diferentes atores, dessa forma diversa e plural que você manifestou aqui. Bom, tudo isso para dizer que eu tenho um outro desafio hoje, que eu queria dividir esse desafio com vocês. Primeiro, para você, Alfredo, eu já quero te fazer um convite para participar de um processo de formação para administração pública, para funcionários públicos do Estado de São Paulo, para contar essa tua experiência de como você usou a 866 desse jeito que você falou aí, tá? Dentro de um ciclo de formação sobre controladoria que eu estou encarregada de organizar para a administração do Estado de São Paulo, no ano que vem. Eu acho que é isso, né? E aí, como é isso que eu estou fazendo atualmente na minha vida, trabalhar com formação de servidores do Estado de São Paulo, eu pergunto para vocês isso, porque a gente ficou falando aqui de população, de governo, de decisores, e não tratou desse mundo que é quem gere, né, a máquina pública brasileira, e de como fazê-la se mexer de modo contínuo, né? Eu tenho experiências absolutamente frustrantes, né, de ter feito coisas e tentado deixar num formato tecnológico que assegurasse a continuidade dessas iniciativas em qualquer mudança de governo, isso simplesmente não acontecer, né? Então, como é que vocês veem, né, a possibilidade, inclusive, de processos de formação e para mexer com essa coisa que é o funcionalismo público? É porque a pergunta que o brother, não lembro seu nome, o Vinícius falou, que é uma problematização que eu sempre faço. Quando a gente está debatendo ferramenta digital, eu fico perguntando para as pessoas qual a oficina do Facebook que elas participaram para aprender a usar o Facebook, qual a oficina do Google, do Orkut elas participaram. E aí acaba caindo para provocar no sentido... Porque geralmente se tem, inclusive, um investimento, principalmente na área pública, muito grande com treinamento. E aí essa é uma questão, e tem muito a ver com um pouco do que foi falado aqui em relação à metodologia de desenvolvimento, pensar a metodologia ágil, que é isso, primeiro a gente fica 2 anos especificando como deve ser um software. Aí depois a gente fica 1 ano comprando esse software. Aí 1 ano depois desse software, a especificação que foi feita há 3 anos atrás começa a ser desenvolvida. Aí esse software fica pronto 4 anos depois, quando fica pronto cedo, porque a licitação não atrasou e porque tudo não deu errado, ele fica pronto 4 anos depois de quando alguém pensou, precisamos de um software. Aí precisa de treinamento, porque, obviamente, esse software está desatualizado em relação ao resto do planeta Terra. Aí, então, assim, isso diz respeito muito à mudança da metodologia e que o software ele precisa ser feito para atender as pessoas, para que as pessoas queiram usar o software. Tipo assim, onde rolou as oficinas de treinamento do Uber, de uso do Uber, que eu não fui? Como é que o Uber é uma febre,
entendeu? É porque é um software pensado num problema. Vamos resolver esse problema. O governo não. O problema é como é que a gente cria um problema para esse cidadão, porque tá muito fácil criar CPF no Brasil. Então vamos dificultar. O cara tem que ir no correio, tem que achar carteira de vacina, tem que apresentar, tem que ir a mãe presente. Então, assim, é uma coisa... E aí, vinculando com a segunda pergunta, que é isso. É uma questão cultural que eu fico tentando diminuir, assim, entre 3 coisas que podem dar errado na hora de você pensar uma ferramenta digital. A vontade política, que geralmente, sei lá, digamos, o governador, o prefeito. Aí esse cara... Aí, beleza, esse cara tem vontade política, então bora. Aí você vai equipe de TI. Putz, equipe de TI, Prodan. Vai tentar fazer alguma coisa inovadora com a Prodan. É o software que não conversa. Isso saiu da boca da Prodan. Não, o software não conversa. Isso aqui é difícil demais. Aí, beleza, quando você consegue juntar, não, agora vamos, então, tem vontade política, mas conseguimos pegar a Prodan ali e fizemos. Aí tem que vir as pessoas usarem, que é esse desafio. E esse desafio não necessariamente está ligado com incentivo ao uso. Está ligado com incentivo à intenção que é o que o André falou, da questão da escola democrática. As pessoas têm que querer utilizar. A gente tem uma experiência no Rio Grande do Sul, que é o gabinete digital, que a gente juntou essas duas coisas, tinha vontade do governador, era um gabinete do governador. Aí o governador mandou a empresa pública atender a gente, fazia o que a gente queria, mas o povo não usava. Você tinha que ir na rua. O gabinete digital, as melhores experiências de participação foi quando ele pegou um carro e botou na rua e foi as pessoas para colocar, usar. Aí resolve, mas só para deixar claro que isso é um problema que vem do processo. Então, quando o software ele não é bom ou não resolve um problema, aí nesse caso alguém falou, acho que foi o Tanaka, do software pensado para a hora que o governador quer perguntar um negócio. Aí, para isso, você tem que ser o governador que está perguntando e quer a resposta, ele tem que ir lá, aí ele tinha que ir lá na sala e perguntar para o povo. Se ele perguntasse algumas questões, tanto que parou de usar... quando ele perguntou, aí foi apropriado as ferramentas de participação para a população, foram apropriadas por quem? Pelos servidores públicos. Porque o governador criou ferramentas de participação para o servidor público, para a população em geral, mas o servidor que tinha organizado o sindicato, tinha pauta, tinha demanda, ele não recebia, porque a estrutura política não exige do cara receber. Aí o que aconteceu? Os bombeiros pegaram e começaram a usar as ferramentas de participação. Um setor atrás do outro, primeiro bombeiro, depois polícia, depois não sei o quê. Ou seja, o software ele não tem uso, não é por conta do que faltou a formação. Ele ou porque o software é ruim, e aí não dá para usar, e aí isso é 98,3% dos softwares são ruins, segundo a estimativa da FGV. E os outros 3% das pessoas não sabem que existem ou não querem usar porque não interessa esse negócio de governo, é tudo ladrão mesmo e tal. Então acho que... E aí, então assim, tentando juntar essas 3 dimensões aí, o servidor público está bem no meio. Às vezes ele é o cara da TI, às vezes ele é o governador, às vezes ele é o cara que tinha que usar o software, e muitas vezes ele é os 3, então só para... Acho que eu falei mais do que ajudei. E só para dizer que você colocou aqui, ó, você juntou 2 ferramentas, 2 pessoas, empresas, iniciativas, trabalham com ferramentas de mapeamento e que não conversam ainda. Conversa? Vocês tem, o dado que está lá no Mapas Coletivos está na SP Cultura? Não, software não conversa, vocês conversam. E o Concentro e o Cidade Democrática é a mesma coisa. São 2 ferramentas para construir. Mas isso é bacana pra caramba. Parabéns, obrigado. Foi premeditado. A gente fez o Mês da Cultura Independente, a gente usou mapas culturais, usou a API do Mapas Culturais e fez um site em cima dele, assim, só usando a API, só lendo a documentação. Mas só queria fazer um esclarecimento no ponto do OMaps e o OpenCityMap, que o OpenCityMap ele não é um competidor ao Google. Ele mas assim, eu digo tecnicamente, assim, o Google Maps ele é uma plataforma de mapas, né, de você procurar uma coisa, você não tem acesso ao dado bruto, né? O OpenCityMap ele é só o dado bruto, pelo contrário, ele é tipo o contrário do Google. E aí em cima dos dados do OpenCityMap que se criam aplicações, algumas aplicações que substituem o Google, né? Por exemplo, tem o Maps.me, que é um aplicativo de celular que ele é offline, assim, para mapas. Enfim, mas só para fazer essa diferenciação, assim, e o que a Laura falou, eu acho que às vezes é uma questão, assim, às vezes a gente não precisa
por exemplo, fazer um treinamento super complexo, que as pessoas têm que ficar 1000 horas. Às vezes é só uma questão de sensibilização, né? Assim, de a pessoa saber que o negócio vai melhorar a vida de alguém. Né? Tem um exemplo muito bom, assim, de uma coisa que eu acho que poderia acontecer, se acontecesse ia ser muito bom, que a maior API, né, maior interface de dados que todos os governos têm, a mais importante é o Diário Oficial. Né? O Diário Oficial, tudo que acontece tem que estar no Diário Oficial, né? Basicamente as coisas mais importantes de um governo. E quando você, por exemplo, publica um contrato no Diário Oficial, né, você vai colocar, por exemplo, o nome das pessoas envolvidas, ou a empresa, o CNPJ, endereços. Pode ter muitas outras informações, né? Mas, enfim, se a gente puder interpretar esse texto, a gente pode extrair informação estruturada. Né? Então, por exemplo, eu quero saber todos os contratos que estão relacionados a um endereço físico na cidade de São Paulo, porque lá é o escritório de um cara suspeito de corrupção, ou que ele disse que tem uma empresa lá que funciona lá e não tem nada. E aí, com uma busca simples, conseguiria puxar toda essa informação do Diário Oficial. Para fazer isso existir, a gente não precisa reinventar o Diário Oficial, criar uma plataforma. Bastaria que o texto que está escrito no Diário Oficial seguisse um padrão. Né? Então, é muito simples. Assim, então, você vai escrever um endereço, você escreve o endereço da maneira correta, não é tipo com abreviações. Vem no padrão PDF. Não, sim. E ele não pode estar em PDF. Eu não resisti, desculpa. Sim. Primeiro tem que tirar o PDF, depois a gente faz isso. Quando eu baixar o PDF, ele vem um zip, Não, é que vem informação Sim. não estruturada. Não. Mas O Diário Oficial de São Paulo já está estruturado, né? eu acho que não tem nenhum que está estruturado. O municipal está. Vou conferir, porque acho que é da imprensa oficial do estado, não sei, mas vamos ver. Não, do município. Não, mas é feito pela imprensa oficial do Estado, Diário do Município. Eu fiz um scraper lá, e aí tinha essa questão do Adobe que tinha embutido no site, enfim, não é muito simples baixar o texto puro, né? Mas dá pra fazer. Mas a questão assim, justamente, se houvesse uma sensibilização de quem vai lá e escreve o Diário Oficial, que quando ele vai escrever o endereço é dessa maneira, quando ele vai escrever o CPF é dessa maneira, quando ele vai escrever o nome é dessa maneira, isso faria com que a gente pudesse extrair dados estruturados e aí não precisa mudar muito, né? É só uma questão de sensibilização mesmo da plataforma. Eu queria responder. A Eu Laura... quero só uma informação Sim, dele, tá? claro, Porque eu claro. sou uma analfabeta digital. O que quer dizer um dado bruto, quando tu fizeste a diferença entre os dois? Mal educados. Tá. É só isso que eu queria entender o que Claro. É o dado que é legível por máquina, basicamente, né? Que você consegue armazenar ele numa base de dados e você consegue interpretá-lo. Né? Computador. Peraí, posso dar uma de professor? Sim. Basicamente, dado bruto é pegar um livro e ter que achar informação por informação. Dado estruturado, você olha pelo índice e fala, endereço está aqui. Tá pintado de uma cor diferente. Se a gente tivesse isso, a gente iria lá, eu quero todos os endereços, e viria os endereços. Hoje não, a gente tem que procurar, endereço tem esse padrão, rua, número, apartamento. Mas nem sempre é padrão. E nem sempre tá padrão, e dá um trabalhão fazer isso. A gente consegue fazer? Sim, mas é um retrabalho absurdo. A gente precisa que os computadores façam, não que a gente... Se viesse categorizado, porque a pessoa que está digitando, ela sabe. Ela pintaria, todo endereço é azul, todo nome é vermelho. E aí a gente fala, me dá os vermelhos. E a gente acha. Mas eu acho que ela quer perguntar sobre o Google Maps, né? Os dados brutos e os dados Dos dados brutos, você fala da diferença do Google Maps e o OpenStreetMap. Dá um exemplo que ficou abstrato. Então, no Google Maps, você vê a imagem do dado. Né? Então, é uma foto do dado, exatamente. Você vê uma imagem gerada por aquele dado. Por exemplo, uma rua, ela pode ser um modelo, o modelo dela pode ser uma linha. Você pode simplificar matematicamente uma rua no espaço, né, numa representação, com uma linha que tem determinados pontos, né, pontos geográficos. No Google Maps você não tem acesso a isso.
Você só tem uma imagem, tipo, como se fosse a foto daquela rua. No OpenCityMap você tem acesso a como aquela rua é mapeada, como ela é modelada matematicamente. Os vetores que geram essa imagem. O dado que está na rua. Qual é o pastelaria? Sim. Está no OpenCityMap? No OpenCityMap você tem acesso a tudo. O que dá para fazer jamais? No OpenCityMap, assim, a grande sacada do OpenCityMap é assim, não sei se alguém já usou software de dados geográficos, assim, nos softwares de dados, no Google Maps é mais ou menos assim, você pode ter várias camadas de informação, né? Você tem os layers, né? Camadas. O OpenCityMap, ele é apenas uma camada, não existe sobreposição de dados. E aí, os elementos, você pode inventar uma maneira de descrever alguma coisa no mundo sem precisar autorização de ninguém. Então, por exemplo, coisas já pré-estabelecidas, né? Uma rua. Quando eu vou desenhar uma rua, no OpenCityMap, é uma linha que ela tem uma tag, que é uma tag em inglês, mas é um padrão, né? Que Highway Residential, que é a tag para identificar uma rua residencial. Então você descreve esse dado dessa maneira. Aí vamos supor que você queira, sei lá, descrever o boteco, que é uma coisa que só tem no Brasil, desse jeito que ele existe. Então aí você inventa uma tag, tipo, eu falo que é um bar, mas ele também é do tipo boteco. E outras coisas, assim, você sempre pode inventar e a adoção disso, ela universal, a informação fica universal. Sim, é uma base de dados única. O OpenStreetMap é uma base de dados única, ela agora está descompactada, está acho que em 300 gigas de dados. O Brasil tem bastante informação, assim, na Alemanha, que é onde ela é bastante densa. Mas a grande diferença é assim, se a gente fizer uma edição aqui agora, esse dado ele já tá solto por aí. Se alguém lá do Japão ou da Alemanha ou de onde for quiser baixar o dado de São Paulo, ele já está disponível. E aí, assim, voltando para o governo, eu acho que a questão do OSM é importantíssima, né? Eu acho que todas as prefeituras, o Estado, o governo federal, ele deveria começar a utilizar esse mapa, que é um mapa aberto, para imputar as informações de encanamento, de fio elétrico que tem embaixo da terra, gasoduto, etc. Jogar todas essas informações lá, ficar um dado aberto para que facilitar até a nossa vida. A hora que você for, você compra o terreno, você vai construir, você não sabe o que está ali embaixo, vai que tem um gasoduto de gás, ali você começa a perfurar e o negócio explode, né? Laura, eu queria dar a seguinte contribuição para a sua pergunta. A gente estava aqui falando sobre cultura democrática, e a cultura democrática é uma coisa difusa. E ela está em formação, e é uma coisa que nasce do povo, em tese. E nasce das possibilidades e dos direitos do povo em tocar sua própria vida e escolher o seu destino, o seu futuro, etc. Enfim, e aí a gente começou a derivar para discutir questões de tecnologia dentro do ambiente público. O Estado, ao contrário disso que a gente está falando, é uma hierarquia. E ela é uma hierarquia com níveis de complexidade variáveis dependendo do setor que você está trabalhando. Né? Tem setor como a controladoria, onde você está trabalhando, que é um setor que não tem... Sim, mas, enfim, lá dentro da controladoria a gente tem um workflow. Ali você não tem grandes variações de processo. Ali, quer dizer, você tem um começo, meio e fim de conciliação bancária, você bate rubrica, etc, etc, etc. Diferente de trabalhar na ponta, quando você está trabalhando com saúde, educação, assistência social, quando determinados dados, inclusive, servem diferentes setores. Se você tem uma criança em situação de vulnerabilidade, isso interessa
N secretarias, e esse dado tem que chegar com a mesma qualidade para todas essas secretarias para que elas possam fazer uma ação, eventualmente uma ação coordenada. Então, essa coisa de juntar metadado, tal, etc., né, de coordenar metadado. Muito bem. Ali, né, quando você está falando... Agora, então, para você adotar a tecnologia livre ali onde você está trabalhando, que é uma porção do Estado super hierarquizada, André, posso fazer um parênteses? Claro. Eu falei da coisa porque tem uma das coisas, concretamente, que eu tenho que desenhar, o que me pediram para desenhar para o ano que vem, é um processo de formação geral para todos os funcionários do Estado de São Paulo sobre o que é, sobre controles, sobre formas de controle. Incluindo aí, não só o que é controles internos e externos, o que pode chegar, inclusive, na ideia de controle social. Então, isso é uma formação muito específica na qual eu estou envolvida e que eu acho, e que a ideia que eu estou discutindo é construir isso a partir de problemas, de situações reais, concretas, por isso que eu achei que a sua experiência é muito interessante. Tá? Porque é o inverso disso, é dizer, você monta um processo, né, de compra, de não sei o quê, que foge de toda a regra e que atende ao que é importante, que é a preocupação com a integridade da administração. Né? E aí é um caso, ou seja, não tem muito a ver. A minha colocação, né, quando eu fiz um desafio para vocês, e, de novo, acho que talvez eu tenha sido infeliz nas expressões que eu usei, que levaram a uma ideia de treinamentos, por exemplo, de software, de coisas assim. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de processos de formação amplos. Se eu estou pensando, se eu estou numa escola de governo e administração, e estou pensando a formação de um funcionalismo de um governo inteiro, né, que tipo de formação eu chego no... Eu posso fazer exatamente para conseguir essa coisa da cultura democrática e para uma abertura de diálogo com esse tipo de preocupação que estão aqui. Perfeito. Desculpa se eu te interrompi durante a fala, mas assim... justamente, quer dizer, mas por se tratar de uma hierarquia e a ideia de controle envolve previsibilidade, etc., etc., nesse caso, eu acredito que a implementação dessa formação ela tem que vir de cima para baixo, diferente do que a gente está falando aqui. Né? Então, ela é uma cultura paulatina que tem que ser construída de cima para baixo, senão não dá. Senão é problemático. Uma alternativa, talvez, seria achar alguns setores onde isso, que você tenha maior autonomia de auto-organização da burocracia. Onde você tem um grau de... que você já tem ali um grau de organização que permite isso. Mas dentro do Estado isso é super complicado. Quer dizer, então isso é uma longa conversa. Né? Mas assim e eu acredito que como a gente está tentando hackear o Estado, na verdade o que a gente está tentando o que a gente está querendo é criar abundância de dados tamanha para que esses controles, inclusive principalmente o controle social, ele aconteça de maneira espontânea. E o Estado corra atrás para que possa se organizar, para se adaptar a esse tipo de coisa. Enfim, e aí, falando assim, só amarrando, né, porque a gente está falando de uma coisa super específica, tornando uma coisa obscura, clara, assim, todos os desenvolvimentos de software de Estado nasceram de contratos do regime militar com sistemas de pagamento e sistemas de controle de patrimônio. São duros para burro. E todos esses servidores, muitos deles foram construídos dentro dessa cultura. Então você sair disso, isso é uma coisa... Eu queria, na verdade, queria chamar o Marcos para falar, porque o Marcos ele tem uma experiência super interessante e ele é meio alienígena. Alienígena no sentido que o Marcos tem uma experiência diversa que eu acho que seria legal. Deixa eu falar rapidamente. Assim, primeiro, obrigado por estar aqui e ouvir uma tribo falar.
É uma tribo que é difícil de encontrar. Alô? Porque a minha experiência é uma experiência... Eu entrei para essa área de tecnologia cívica há 4 anos atrás, por ocasião de 2013, saindo do aeroporto, indo para o MIT estudar inteligência coletiva. Até então eu tinha uma produtora digital, criando software para empresas, sobretudo agências de publicidade, e eu estava assim, realmente ficando muito doente, muito doente. E eu precisava fazer alguma coisa que tivesse um significado na minha vida. Eu falei, vou estudar. Vendi meu carro, botei no MIT, e durante uma aula de inteligência coletiva, olhando aquelas ferramentas já desenvolvidas para o mercado, focado na inovação, e onde se pressupõe levantamento de ideias e processos decisórios, comecei a ver aquilo, poxa, essas ferramentas poderiam ser disponibilizadas também para o bem comum, e passei a desenhar rapidamente, tive meio que um insight como que deveria ser essa ferramenta. Não era uma ferramenta, eu chamava de plataforma. Essa plataforma acabou sendo desenhada junto com um amigo da IDEO em São Francisco. Eu mudei para São Francisco para desenhar essa plataforma, quando eu tomei consciência que eu estava completamente enganado, que o buraco era muito mais embaixo. A primeira coisa que eu fiz foi ir no primeiro congresso do orçamento participativo em Oakland, onde eu conheci gente do mundo inteiro. E ali caiu a ficha de uma coisa muito importante. Primeiro, o foco não deve ser na tecnologia, sim no desenho. Porque o desenho é que vai determinar o engajamento e não a ferramenta em si. A tecnologia é tecnologia. Então fica tecnólogo falando com tecnólogo, programador com programador, a gente fica super feliz, mas as pessoas não vão ficar. Esse foi o primeiro ensinamento, então, em cima do design. Claro que influenciado pelo pessoal da IDEO, que, para quem não sabe, é a maior empresa de design e inovação no mundo. Eles têm uma plataforma que chama-se OpenIDEO, muito interessante. Mas como a gente se propôs a estudar todas as ferramentas que a gente estava vendo, que estavam sendo criadas nos Estados Unidos, eu tinha parado de olhar para o Brasil, a única coisa que eu via era o Alckmin ganhando. Eu falei, não, desisto. Não vai ter jeito. Mas aconteceu que foi uma experiência bastante diversa para mim, porque as iniciativas lá, eu levantei mais de 600 iniciativas de startups voltadas para essa área, de tudo que é tipo, todos os tipos. Então, o primeiro é em relação ao design. O outro, que esse é bastante importante, eu aprendi com um cara que iniciou Rede Humaniza do SUS, muito importante. E agora eu queria falar sobre o problema do engajamento. Esse é bastante sério. E o engajamento me parece que também a gente precisa se deslocar da perspectiva unicamente da tecnologia e sim ir to face. É o encontro real. O Humaniza, isso quem me falou, o coordenador do Humaniza, falou, esse negócio só aconteceu porque a gente tem encontro presencial, é no tete-a-tete mesmo. As pessoas precisam se ver, precisam se tocar, precisam trocar ideia. Só no digital não rola. Voltando para o Brasil, eu comecei a mapear as iniciativas que eu chamo de cívicas independentes não tecnológicas. Ainda assim, não são nem de plataforma, que eu acho que há uma certa arrogância quando a gente usa a palavra plataforma, como se a gente quisesse dar conta de tudo aquilo e a gente é que vai ser o dono da cocada. Não é isso. Eu acho que é possível a gente desenvolver várias ferramentas. Umas ferramentas serão adotadas mais do que as outras, dependendo de design, mas sim dependente dos encontros reais, presenciais. Exemplo, enquanto a gente está discutindo aqui, tem uma turma que chama Ecobairros, que comemorou 12 anos. Eu nem pensava no tema. E os caras não usam tecnologia. Tem o movimento Boa Praça, que é um outro movimento independente cívico, que foi recentemente absorvido pela subprefeitura. Como Boa Praça, tem mais de 60 em São Paulo. Então, se a gente está procurando engajamento, este movimento aqui tem que buscar se juntar com essa turma do mundo real. Porque então não rola. A gente vai ficar construindo ferramenta para a gente. Então, essa é a minha contribuição. Eu poderia ficar 3 horas aqui, eu sou que nem você, eu começo a falar, não paro.
É isso. Obrigado, gente. Não, eu, depois dessa fala, assim, que contribui muito com o que eu penso, gente. Eu sou da área do ativismo e pensando nas políticas públicas, você vê que o serviço que chega na ponta não é legal. E, no entanto, você vê muita gente boa, muito funcionário público engajado também. A gente vê o exemplo aqui. Fico feliz de participar de uma conversa, assim, de ouvir tanta gente legal pensando, sabe, a política pública com as tecnologias. E aí o que eu vejo é o seguinte, não existe uma forma, por exemplo, eu já ouvi falar do ágil, seria uma forma de trabalhar, de construir softwares com agilidade, né? Que aí você diminuiria o tempo e você seria efetivo no serviço. Então você só faz sprints e entrega serviços, né? Então eu acho que a agilidade, eu já vi alguns congressos falando sobre contratos, uma agilidade, entre outros serviços. Então eu acho que seria, dentro do meu conhecimento mínimo, porque eu não sou especialista da tecnologia, eu sou da área de humanas, eu acho que seria uma forma de pensar, e aí você dialoga necessariamente com os funcionários públicos e com o objetivo que você quer atingir, seja numa comunidade, seja numa gestão pública. Então, acho que a minha visão, dentro do que eu pude ver até agora, esse seria um caminho interessante a ser explorado. Isso fazendo um link com a tecnologia que eu pude acessar, de formato, porque meu marido é da área de tecnologia e eu sou da área de humanas, eu pude fazer esse link. Eu vi a área de contratos, por exemplo, licitação, poderia ser vista com esse olhar. Existem diversas iniciativas, congressos. Então, seria só a minha contribuição para hoje. É isso, gente. Não, primeiro, dialogar um pouco com a Laura sobre essa questão de como formar lá os agentes, né, e tudo mais. Acho que primeiro tem uma questão de governo, que é o projeto político do governo, né? Então, o governo tem que estar disposto a inovar na administração pública, né? Aqui em São Paulo, nessa gestão, a gente viveu uma contradição da Prodan no freio de mão e essas experiências riquíssimas como o Mobilab, o Lab Prodan e algumas outras que foram muito interessantes. Mas então acho que em governos, acima de tudo, depende de uma plataforma política, se a pessoa quer inovar, se o governo quer inovar ou quer contratar a Microsoft e a IBM, né? Sendo bem sincero, é um pouco isso. E as fábricas de software com esse modelo que eu acho bem arcaico, né? E aí, esse modelo que já tem aí os seus 30 anos, ele moldou os órgãos de controle, né? Então, os órgãos de controle, eles auditam um processo de licitação de software da mesma forma que eles fazem com viaduto ou com papel higiênico, né? Então, como é que é o viaduto? Você vai lá, o engenheiro projeta tudo bonitinho, aí você licita e faz. Por que não faz com software, né? Olha só que modelo fácil. Mas não dá, não é bem assim que funciona, né? A lógica de software. O problema é que por 20 anos os especialistas martelaram e construíram essa narrativa com os órgãos de controle também que dava, né? E aí acho que essa que é a desconstrução, né? Em termos de formação, acho que de repente tendo acesso a esses órgãos de controle, de mostrar que software é software, viaduto é viaduto, papel higiênico, tem as suas semelhanças, mas na essência tem bastante peculiaridades, né? Eu conheço algumas pessoas que tiveram experiências interessantes no poder público, em cargos de gestão, que passaram por essa experiência de quase que enfrentamento com os órgãos de controle. Eu posso, inclusive, te indicar uma pessoa que acho que adoraria contribuir com um processo de formação desse, que teve uma experiência bem interessante de romper com uma fábrica de software, por exemplo, que é uma coisa corajosa, para se dizer o mínimo, né? Porque sempre o gestor que toma esse tipo de iniciativa é ele que se expõe pessoalmente, assim. Concordo muito com desculpa, como é o seu nome? Com o Marcos, acho que é isso, engajamento, achar que fazer uma ferramenta linda, incrível, maravilhosa, as pessoas vão olhar e falar, nossa, isso aqui é revolucionário, vão sair usando, é uma ilusão que eu, felizmente, já não tenho mais, né? Depende muito dos arranjos e das construções sociais que você faz para isso fazer sentido, né, simbólico. Tanto os arranjos já existentes, quanto isso, você ir no tete a tete e falar, vamos construir uma narrativa aqui, usar, etc. Né?
Acho que não tem outro caminho. Tanto é que o Mapas Culturais agora é esse exemplo que os governos adoraram, acham incríveis, ele faz editais, tem toda a coisa lá da gestão, mas o usuário comum a gente ainda não tem um alcance, né? A maioria dos agentes que se cadastram estão em busca de fomento das políticas públicas e não exatamente das funcionalidades que a plataforma oferece, embora ela tenha uma capacidade que são muito boas, são incríveis, inclusive tem uma capacidade de potencializar muitas narrativas da sociedade, dos grupos organizados, mas não adianta se ter só as funcionalidades, né? Tem que construir as narrativas politicamente, junto com e culturalmente, nesse caso também, junto com as organizações, senão isso não vai além, né? Então, um pouco isso, agradecer mais uma vez aí a oficina municipal, né, pelo espaço. Acho que vamos ver como que a gente continua e segue essas discussões, trocar aí os contatos e adiante. Aproveitando só um pouquinho da questão dos governos usarem e tal, há uma diferença entre você publicar dados oficiais e dados comunitários. O OpenStreetMap pode ensinar muito sobre como produzir mapas de maneira colaborativa, mas eu acho que ainda tem que ser uma coisa independente, assim, apesar de que tem uma experiência em Nova York de que eles ficam monitorando o mapa do OpenStreetMap para, por exemplo, quando alguma coisa muda de função, a prefeitura sabe, alguma coisa no OpenStreetMap muda de função, aí a prefeitura sabe e ela pode, por exemplo, mandar alguém lá para fiscalizar se o negócio ainda é a mesma coisa, tem que pagar taxa diferente, enfim. Mas você está dizendo que não é legal publicar dado oficial? Então, dados oficiais não devem... a fonte primária de dados oficiais não deve ser o OpenStreetMap. Porque, por exemplo, vamos supor que uma linha de ônibus, quem tem que falar como que é a linha de ônibus é a SP Trans, não sou eu que vou lá editar, né? Eu posso editar. Exatamente. Exatamente. Não é uma fonte... legal, né? Você pode melhorar o dado lá, por exemplo, olhar o dado da SP Trans e aí você... O município poderia, por exemplo, rodar um server do OpenStreetMap. Ele pode ter um próprio usuário. O Correios, né, apesar de ele não liberar o CEP, tem umas pessoas que já usam em Goiás, carteiros, foram treinados para usar o OpenStreetMap. E porque vários bairros, assim, os mapas eram desatualizados, os mapas oficiais da prefeitura não tinham mapas atualizados. E aí eles mesmos editam os mapas e usam aqueles mapas. Extraoficialmente até, tipo, não é uma política do Correios, mas isso acontece já. Não tem nenhum lugar no mundo em que algum governo tenha adotado software do OpenStreetMap para gerir seus dados públicos? A infraestrutura, não. Não, ainda não tenho conhecimento. Tipo, por exemplo, isso poderia ser feito em qualquer cidade, né? Porque, por exemplo, imagina... qualquer instituição, assim, né? Porque, por exemplo, imagina, você manter a base de ruas de São Paulo é um trabalho enorme, né? Imagina que você tem, sei lá, centenas de pessoas que editam na prefeitura, elas podem usar a mesma infra que o OpenStreetMap tem. A periferia é incrível. Sim. Tem vários lugares. Obrigado. Aproveitando, falando também do OSM aí, tem, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, eles fizeram uma conexão onde o governo tem o servidor dele de OSM e aí eles construíram o mapa e mandam a informação para o OSM. Tem alguns países na Europa que também fazem a mesma coisa, eles subiram um servidor à parte e aí eles têm a informação que deve ser oficial deles lá, só que daí a informação que é enviada para o server às vezes não é completa e a gente também pode alterar. Então, acaba não ficando a mesma informação, né? Tem uma diferença do que está lá no servidor do Estado e uma diferença do servidor que está na nuvem aberto para todo mundo. Mas isso eu acho que é importante. É importante a gente ter esses dois tipos de banco de dados. Por exemplo, a nossa prefeitura aqui de São Paulo subisse todas as informações no OpenStreetMaps, né, da prefeitura, e jogar também essa informação para o aberto. Porque daí você possibilita a população a pegar e às vezes corrigir alguma informação oficial que está errada. Está falando que passa uma linha de alta tensão aqui. Não é aqui não, é lá.
Entendeu? E aí a prefeitura também podia receber essa informação e corrigir as informações oficiais. Acho que é esse caminho que a gente vai percorrer aí no futuro. Então, Laura, só para fechar aqui. Então, acho que ficou claro que a gente, todos aqui, a gente está falando, não é de software, a gente está falando de inteligência. Então, quando a gente está falando de inteligência de Estado, é aquilo que o Bruno falou. Qual que é o projeto político desse Estado e qual é a natureza dessa inteligência? E isso aí é bem diferente de inteligência de Estado e inteligência coletiva. E inteligência coletiva, hoje, a que existe é a inteligência de mercado. E ela está na mão de uns caras. E agora a gente precisa criar, da inteligência de mercado, criar inteligência coletiva. E criar as bases de uma inteligência. Por favor, Marquinhos. De cidades inteligentes. Todo mundo já ficou ouvindo, né? O Congresso de Cidades Inteligentes. Tal. Teve. Então, eu fui em vários. E agora, assim, eu sou com bastante frequência convidado a isso, porque se formou aqui no Brasil uma coisa que se chama Rede de Cidades Inteligentes. Tocado por um pessoal de Recife, Espírito Santo, que vem crescendo cada vez mais. Mas o interessante é que a Rede de Cidades Inteligentes Humanas, que faz um contraponto, só pegando o que você falou sobre a lógica do projeto de Estado, e eu vou além da sociedade. Por exemplo, eu fui num congresso aqui em São Paulo, no Cubo, que, francamente, era um congresso de neoliberalismo. Não de cidades inteligentes. Não estava se procurando o comum ali, mas a privatização do comum. O ano passado teve um congresso em Portugal que chama Beyond 2020, que é o Congresso de Cidades Inteligentes Mais Humanas. E o foco está nas tecnologias participativas, mais próximas das decisões e ideação humana. O alerta fica para que a gente ocupe esse espaço. Então, eu me proponho aqui, porque eu estou muito próximo da rede, do Cláudio Nascimento, que é de Recife. A gente teve agora um evento em Recife, que eu também convido a todos a conhecer essa turma lá de Pernambuco. Os pernambucanos são bons pra cacete. A gente acha que em São Paulo a gente está bem, eles estão melhores. Há muito a aprender com Pernambuco, sobretudo no Porto Digital e no César, onde se tem o Porto Digital, o Porto Social, o Porto Mídia, e todos com muita preocupação sobre a construção da cidade, um ideário novo possível. E é isso. Desculpa novamente, muito obrigado. Então, eu queria agradecer a presença de todos, eu queria agradecer a generosidade dos colegas em ter aberto a agenda, ter vindo aqui, se exposto, dialogado ao público, à oficina municipal, aos colegas da USP, a Konrad Adenauer. Queria falar que foi um debate diverso, foi super legal. Obrigado a todos, boa noite.